Paz do Senhor, amados. Deus abençoe. Eu tô de fone porque, como vocês estão vendo, eu sou motorista carreteiro. E onde que eu tô aqui tá circulando muitas carretas, que eu tô numa fábrica aqui. Mas Deus colocou no meu coração para falar uma palavra para você nessa manhã. Você motorista carreteiro que às vezes nesse momento está sozinho, está triste, já está um tempo fora de casa, uns 2, 3 meses, até 7 meses tem motorista que fica fora de casa. Eu vou falar para você que Jesus, ele não te abandonou. Ele não te abandonou e não vai te abandonar. Ele está presente do seu lado. A palavra de Deus diz no livro de Lucas, no capítulo 5, sobre os primeiros discípulos. E aqui eu entendo. Tem coisas que acontecem na nossa vida, coisas ruins que pensamos que muitas vezes culpamos o demônio, culpamos o capiroto, né? Mas tem muitas coisas na nossa vida que é permissão de Deus. Por quê? Porque diz a Bíblia que Pedro pescou a noite inteira. No livro de Lucas fala que foi os primeiros discípulos de Jesus, onde estava Simão Pedro, Tiago e João. Diz a Bíblia que eles já estavam lavando a rede, né? Você pode ver que às vezes quando acontecem coisas ruins na nossa vida, né? Você pode ver que por que Pedro foi um dos escolhidos? Porque mesmo dando errado o que tinha acontecido, a pesca à noite foi frustrante para ele, mesmo dando errado, de manhã ele poderia largar tudo e ir embora. Mas ele não fez isso. A Bíblia diz que ele continuou lá, estavam lavando a rede, e Jesus estava passando por lá, porque Jesus já era conhecido. Jesus, por onde ele passava, acontecia milagre. Por onde Jesus passava, tinha um mover do Espírito Santo. Por onde Jesus passava, algo acontecia. Então Jesus, ele estava sendo... multidões estavam cercando, multidões estavam atrás de Jesus Cristo, para escutar o que ele tinha para falar, né? E diz a Bíblia que Jesus estava próximo ao lago, o lago de Genezare, né? Onde Pedro tinha acabado de voltar de uma noite de pesca, de uma noite de frustração. Mas se Jesus não tivesse permitido que aquilo acontecesse com Pedro, aquela frustração, aquilo que ia acontecer com Pedro, às vezes, se Pedro tivesse com o barco cheio de peixes, às vezes Pedro não ia ter tempo para Jesus Cristo. Às vezes, se o barco de Pedro tivesse cheio, naquele momento, Pedro não ia atender Jesus Cristo. Porque naquele tempo, a pesca, ela movimentava dinheiro. Era uma moeda de troca. E diz a Bíblia que Jesus pediu para que o barco de Pedro, né? E quando Jesus subiu no barco de Pedro, Pedro levou Jesus até a margem, empurrou o barco, levou o barco. E ali Jesus pregou a palavra, ensinou. E naquele mesmo momento que Jesus ensinou, eu creio que Pedro também ficou escutando Jesus. Pedro ficou escutando Jesus. Porque muitas das vezes a gente só quer falar, mas a gente não quer escutar, né? Mas Jesus, ele tem um jeito, ele tem a maneira de trazer você para perto dele. Não importa onde você esteja, o lugar que você esteja, o país que você esteja, o estado que você esteja. Porque Jesus, quando ele escolhe uma pessoa, ele vai atrás.
Ele vai passar perto de ti, ele vai estar do lado de ti. Porque quando Pedro entregou o barco na mão de Jesus, Jesus pregou, falou. E diz a Bíblia que Jesus falou para Pedro depois que ele terminou. Ele falou para Pedro, para ele voltar, para ele ir lá para o fundo do mar. E que era para ele lançar a rede novamente. Para ele lançar a rede novamente. E Pedro era um pescador, ele conhecia, né? Ele tinha conhecimento de pesca. Ele poderia falar, vou nada, não vou. Mas o que ele fez? Ele escutou a voz do mestre. E ele falou, pela tua palavra eu irei e lançarei a rede novamente. Diz a Bíblia que ele foi e lançou a rede novamente. Quando ele lançou a rede novamente, a Bíblia diz que a rede se encheu de grandes peixes. Porque quando Jesus ele manda você fazer algo, quando você lança a rede, algo sobrenatural acontece. A Bíblia diz que não veio pequenos, não veio médios, veio grandes peixes. Então quando você escuta a voz do Senhor, quando você faz o que o Senhor te pede, coisas grandes vão acontecer na sua vida. Diz a Bíblia que quando ele estava tirando a rede, o barco dele estava com tanto peixe, a rede, que o barco estava querendo ir a pique, estava querendo afundar. Tanto é que quando eles avistaram que tinha outro barco próximo, eles chamaram aquele barco que estava próximo para ajudar eles. Ei, até quem está com você, próximo de você, quando chegar as bênçãos na sua vida, você vai compartilhar. Porque quando ele chamou aquele outro barco provavelmente não tinha pescado nada também. E quer dizer, então os dois barcos encheram de peixes. Porque eles escutaram a voz do Senhor. E quando eles voltaram para a terra, Pedro ele se encheu de temor, se encheu de medo. Mas Jesus falou para ele, Pedro, a partir de hoje te farei pescador de almas. Quer dizer, Pedro deixou de lançar a rede e agora ele vai ser a rede de Jesus Cristo. Não importa onde você esteja, não importa que lugar que você está, seja a rede de Deus, seja a rede de Jesus. Pregue a palavra, fale da palavra, porque Jesus ele te escolheu. Não importa onde você esteja, porque a carreta ela leva o pão de cada dia para a nossa família. Tem pessoas que ficam fora de casa por muitos tempos, músicos, jogadores, pilotos de naves, de avião, de ônibus. Mas nós temos que ser a diferença, né? Nós temos que pregar o Evangelho. Então o que eu quero te dizer, aquilo que te frustrou, aquilo que te frustrou nesta noite, foi o próprio Jesus para ter um encontro contigo. Foi assim na vida de Pedro. O Senhor permitiu que naquela noite ele não pescasse nenhum peixe, para que de manhã Jesus tivesse um encontro com ele, e que naquela manhã ele estivesse com o coração aberto para escutar a palavra, que ele estivesse com o coração aberto para se entregar, porque diz a palavra que quando Jesus chamou ele para ser pescador de almas, diz a Bíblia que ele largou tudo, e quando ele largou tudo foi seguir a Jesus Cristo. E quando ele chegou a Jesus Cristo, ele foi aprendendo a palavra, aprendendo a se comportar. Ele ficou 3 anos com o mestre, de mentoria, aprendendo. Então o que Jesus quer nesta